Então, aqui 6 quilos vai dar o peso dele 60 newtons. E aí você tem duas trações, uma nessa corda aqui. Vamos ver. E outra nessa corda de cá. Peraí que tá muito feio minhas traçõezinhas. Uma aqui, outra de cá, que atuam no fio que segura o corpo, né? Então, tração aqui, tração, elas são iguais, né? Porque você pode ver que as dimensões são iguais de um lado e do outro, então elas também vão ser iguais. Então, basicamente, você tem o quê? Você tem uma tração para cá e outra tração para cá, e elas vão ser decompostas em duas outras trações, né? Então, você vai decompor, vamos colocar de outra cor aqui. Você vai decompor elas, uma tração assim e outra para cá, que vai anular. E tem duas trações para cima aqui, né? Uma por causa dessa força, dessa tração da esquerda, e uma por causa da tração da direita. E elas têm que ser contrárias ao peso do objeto, que é 60 newtons. Então, olha só. Essa tração aqui, essa aqui foram decompostas, né? Essa aqui seria Tx e Tx. Aqui Ty e Ty. Então, o que você tem? Você tem 2Ty igual a 60. Ou seja, Ty é igual a 30. Certo? Porque esse Tx cancela com o outro e tal. E o que é o Ty? O Ty depende desse ângulo aqui. O Ty é a tração T, tanto faz desse ou desse, eles são iguais, né? Porque ele quer saber a tração no AB, mas a tração no AB é igual à tração no BC. É igual à tração vezes o seno desse ângulo aqui, vamos chamar de alfa. Só que o seno desse alfa é o cateto oposto, que é 30, né, sobre a hipotenusa. Agora, olha só, se aqui é 30 e aqui é 40, quanto que vale a hipotenusa? 50. Então, Ty vale 30, a tração é T, e aqui dá 0,6. Então, a tração T vai ser 30 dividido por 0,6, que é 50 newtons. Você foi conta errada? Ó. É verdade. De nada. Qual que é a outra que você falou? Então tá, vamos ver aqui. Você tem uma mola, ela tem massa desprezível, ela foi presa a uma estrutura por meio de uma corda B. Um corpo de massa 2 kg está suspenso por meio das cordas A, C e D, de acordo com a figura abaixo, a qual representa a configuração do sistema após ser atingido o equilíbrio. Considerando que a constante elástica da mola é 20 newtons por centímetro e a aceleração gravitacional é 10, assinale a alternativa que representa a deformação da mola. Então, aqui, ó, a gente tem três forças atuando. Tem o peso do objeto, que está para baixo. Esse peso é de 20 newtons. A gente tem uma tração aqui na corda A. Essa tração na corda A, ela está mais inclinada, assim, né? E tem uma tração na corda B, que está mais assim, ó, mais deitadinho. Né? Então, como o sistema está em equilíbrio, vou chamar essa aqui de TA e essa aqui de TB. Como o sistema está em equilíbrio, a gente sabe que a decomposição dessas forças, né, tem que dar zero. Então, por exemplo, se eu decompor aqui, ó, aqui vai ser TAX
TAY. Aqui vai ser TBX e TBY. Então, o que eu sei aqui no meu sistema? As condições de equilíbrio. Eu sei que TBX é igual a TAX. Eu sei que TBY mais TAY tem que ser 20. Certo? Que acabou a física. Agora vamos para a matemática, né? Agora vamos para a matemática. O que é TBX? TBX é o TB vezes o cosseno do ângulo. É o TB vezes o cosseno do ângulo. Só que aqui, ó, se você passar uma retinha aqui, ó, esse ângulo aqui é 30, esse aqui é 90, então aqui é 60, né? Então TBX é o TB, esse ângulo aqui vale 30, então ele é o cosseno de 30. Então o TBX é igual ao TB vezes raiz de 3 sobre 2. Aí você vai, TAX é o TA vezes o cosseno de 60, porque o ângulo dele é 60. Então, TAX é igual a TA vezes meio. Aí você já sabe que TBX é igual a TAX. Então, você vai ter lá TB vezes raiz de 3 sobre 2 é igual... Espera aí que eu esqueço que aqui fica a minha câmera quando estou mostrando para vocês. TB é igual a... TB aqui, ó, pegando a equação de cima, TBX, então é TB vezes raiz de 3 sobre 2 igual a TAX, que é TA sobre 2. Então você corta, você já descobriu que TA vale raiz de 3TB. Aí você vai para de baixo. O que é TBY? TBY é o TB vezes o seno de 30. Seno de 30 é meio. Mais TAY, que é o TA, vezes o seno de 60, que é raiz de 3 sobre 2. Isso tudo tem que ser 20. Como eu quero a tração nessa corda aqui, né, eu quero saber quanto que vale a força que está atuando aqui, ó, porque é a partir dela que eu vou descobrir a deformação na mola, eu vou substituir o TA. Então fica TB sobre 2 mais o TA. TA é raiz de 3TB vezes raiz de 3 sobre 2 é igual a 20. Então ficou TB sobre 2 mais 3TB sobre 2, né, porque raiz de 3 é 3, é igual a 20. Então, 4TB sobre 2 é 2TB. 2TB é igual a 20. TB é igual a 10. Tá, o que eu faço com isso? Se o TB vale 10 e ele está esticando uma mola, você faz F é igual a Kx. A força vale 10, o K vale 20 newtons por metro, então o X vai ser 10 sobre 20, que vai dar meio centímetro, que letrinha A. Fragou? Acontece. E aí, Henrique? Tá, deixa eu ver aqui. 24.1. Na 3. Qual que é a dúvida sua na 3? Vamos ver aqui. Tem as proposições, né? Vamos ver. Analise as proposições, preposição é outra coisa, né? Com relação às aplicações das leis de Newton.
A mesma força em dois corpos de massas diferentes produz uma aceleração de módulo diferente em cada corpo. Ok, né? Força é massa vezes aceleração. Se a massa é diferente, a aceleração também é diferente. Ok, verdade. Um corpo em estado de repouso ou movimento retilíneo uniforme em relação ao dado referencial só muda de estado a partir de uma força resultante não nula impressa sobre ele. Ok. Isso aqui é basicamente a primeira lei de Newton, né? Escreveram de outra forma. Um corpo em repouso tende a continuar em repouso e assim por diante. 3. Uma força resultante sobre um corpo pode ser quantificada como a variação da quantidade de movimento linear nesse corpo em um dado intervalo de tempo. Ah, tá. É porque a gente não viu o movimento linear ainda, né? E sim, é sim. O que é movimento linear? É a quantidade de movimento. Então, se um corpo aqui, ó, ele tem uma certa velocidade, ele possui uma certa quantidade de movimento. Um corpo de massa m, com uma certa velocidade, a quantidade de movimento dele, Q, é a massa vezes a velocidade. Né? Se a velocidade desse corpo muda, a quantidade de movimento também vai mudar. E segundo Newton, você pode calcular a força a partir da variação da quantidade de movimento dividido pelo tempo. Tá? É uma outra maneira de escrever força. Ele não falou disso aqui ainda? Ah, tá. Então, ele vai trabalhar mais ainda com isso aqui. Então, verdade, o módulo da velocidade de um corpo é sempre constante quando submetido a uma força centrípeta. Sim, né? Força centrípeta é aquela que o corpo está numa trajetória circular assim, né? Aí a velocidade dele é tangente à trajetória. A força centrípeta aponta para o centro da trajetória. E aí, como ela faz um ângulo de 90 graus com a velocidade, ela não muda o módulo da força, da velocidade. Ela só muda a direção e o sentido. Agora, presta atenção. Se tivesse falado assim, a velocidade de um corpo é sempre constante, estaria errado. Mas como ele especificou que é o módulo da velocidade de um corpo, aí sim, força centrípeta não altera um módulo. A força gravitacional que um objeto em queda livre exerce sobre a Terra tem módulo diferente. Não, não tem módulo diferente, é ação e reação, né? Por mais estranho que pareça, né? Você está lá, próximo à superfície da Terra. A Terra te atrai com uma força, que é a força gravitacional, que a gente chama de força-peso. Você atrai a Terra para cima também com a mesma força, né? Uma reação que tem mesmo módulo, direção igual e sentido contrário. Então, essa aqui é falsa. Certo? Uai, tá. Por que? Vamos ver aqui, deixa eu ver. Peraí. A força resultante sobre o corpo pode ser configurada como variação da quantidade de movimento linear. Tá, essa aqui tá certa. Um corpo em estado de repouso ou movimento uniforme em relação à data artificial só muda de estado a partir da força resultante no nulo impressa sobre ele. Tá certo também. A mesma força produz em corpos de massas diferentes, produz aceleração de modo diferente em cada corpo. Tá certo também. O que tá errado aqui, hein? Tô deixando passar alguma coisa. Tô até curioso aqui para ver, ué. Deixa eu pesquisar aqui essa questão. Só se ela estiver errada. Vamos ver aqui. Analisa o DESC 2019. Vamos ver. O DESC 2019. Analisa. Vamos ver aqui. Vamos ver o que tem no Brainly. 1, 2 e 3. O que ele está falando que a 4 é errada? Vamos ver. Ah, falsa, pois o corpo também pode estar submetido a uma força tangencial. Tá, vamos ver se isso faz sentido. O módulo da força e velocidade do corpo é sempre constante quando submetido a uma força centrípeta. Porque não está falando que é somente uma força centrípeta, né? Então, é verdade. Quando submetido a uma força centrípeta, é falso. Porque se estivesse falando assim, somente uma força centrípeta, somente uma força centrípeta estaria certo. Mas pode ter uma força tangencial também mudando essa velocidade. Por isso que está falso. Entendeu? E qual que é a outra?
O Programa Espacial Brasileiro desenvolve foguetes para lançar satélites no espaço. No instante de um lançamento, a força do motor impulsiona o foguete para cima lentamente no início e após minutos com grande velocidade. Na situação descrita, a força que impulsiona o foguete está aplicada no foguete. Espera aí. Tem o foguete aqui, né? Ele expele os gases para baixo. Então ele faz uma força nos gases expelidos pelo foguete para baixo e, em resposta, esses gases fazem uma força no foguete para cima. A reação da força que impulsiona o foguete está aplicada no foguete, né? Deveria estar certo, mas daqui é nos gases expelidos. É porque não dá para você saber quem é a ação e a reação, né? Acontece ao mesmo tempo. Então, não. A superfície da Terra não tem nada, não. No centro da Terra seria a reação ao peso do foguete, né? Mas só isso mesmo. Tranquilo? É. Uhum. Isso mesmo. Galera, hoje nós vamos trabalhar com as alavancas e os torques. Deixa eu ver se tem alguém entrando, alguma coisa assim. O pessoal falou que vai entrar mais tarde hoje. Vamos lá. Vocês já ouviram falar de uma frase assim que fala assim: me dei um ponto de apoio e eu moverei o mundo? Arquimedes falou isso, né? Arquimedes falou: me dê um ponto de apoio e eu moverei o mundo. Por quê? Porque ele contribuiu bastante com a ideia de alavanca. E o que é uma alavanca? É uma força que você aplica não diretamente no corpo, você aplica uma força utilizando uma haste, utilizando o braço de uma alavanca. Né? Por exemplo, se eu for pesquisar aqui no Google, quer ver? Ó, alavanca. A primeira coisa a aparecer aqui para mim é esse sisteminha. Ó, tudo que funciona com alavanca. Pé de cabra, né? O que é isso aqui? Isso aqui é uma alavanca para, sei lá, para esticar uma corda. Aqui é a ideia do Arquimedes, ó. Me dê um ponto de apoio e eu moverei o mundo, né? Uma alavanca para mover o mundo. Então, esse sisteminha de alavanca é uma máquina simples. Olha só, essa figura aqui é legal, gostei dela. Uma máquina simples que aumenta a força dessa pessoa aqui. Se ela tentasse aplicar força diretamente na pedra, ela não ia conseguir. Então, ela faz uma força para baixo do lado de cá. Essa força ela é basicamente aumentada e ela vai aparecer com um valor maior aqui em cima dessa pedra. Por quê? Aqui a gente chama de força de potência. Tá? Vou apagar esse P aqui da figura e apagar esse A aqui. Então, a força que você faz é a sua força de potência. E a força que é aplicada em cima do corpo é uma força de resistência. Tá? É assim. Por que essa força é aumentada? Porque o torque gerado do lado esquerdo da alavanca é igual ao torque do lado direito da alavanca, se esse sistema estiver em equilíbrio. E lembra que equilíbrio não é só repouso, é também um movimento retilíneo uniforme. Então, quando esse carinha aqui faz uma força desse lado, a alavanca está apoiada aqui em cima dessa pedra, né? Então, ela faz uma força a uma certa distância do ponto de apoio. Essa força provoca um torque. A gente utiliza para o torque a letrinha M, porque o jeito chique de falar é momento de uma força. Porque existe um momento linear, um momento angular e tem um momento de uma força. Esse momento é a força que você faz vezes a distância que você está do ponto de apoio. O torque gerado por essa pessoa tem que ser igual ao torque gerado pela pedra. Então, olha só, vamos chamar de distância y.
A pessoa gera um torque. A pedra também gera um torque. Como eles têm que ser iguais e torque é o produto da força vezes a distância, então vou colocar aqui, o torque potente tem que ser igual ao torque resistente. Só que aqui é a força de potência, aqui é a força de resistência. Só que como a distância y é pequena, a força de resistência fica grande. Como a distância da potência é pequena, é grande, desculpa, a força de potência fica pequena. É a ideia do Aristóteles. Ou a ideia para você tirar, por exemplo, um parafuso da roda de um carro. Né, ó, vamos colocar aqui, roda de carro. A roda do carro tem 4 parafusos. Aí você quer tirar esses parafusos. Esse aqui está mais bonito aqui, vamos ver. Ó, tem como você ir com uma chave normal ali? Não, né? Você não vai conseguir tirar isso nunca. O que você faz? Você utiliza uma chave de roda. Ó, isso aqui é o que você utiliza, tanto faz formato de estrela, né, ou uma chave de roda igual a essa aqui, e você utiliza ela para retirar o parafuso ali da roda do carro. Aqui, ó. Você vai pegar ela e acoplar aqui num dos parafusos da roda desse carro. E aí você não vai fazer a força diretamente em cima do parafuso. Você vai fazer a força bem distante aqui, ó. Você vai empurrar isso aqui para baixo. A sua força vai ser multiplicada pelo que a gente chama de braço da alavanca, né? Que é a distância que você está do ponto de apoio, que no caso ali é em cima do parafuso. E quanto mais longe você tiver, né, desse parafuso, maior vai ser o torque que você vai gerar, maior vai ser a rotação que você vai proporcionar naquele parafuso. Se tiver muito difícil, você sobe em cima da roda, da chave de roda. Se tiver muito difícil ainda, você pega uma chave de roda mais comprida, porque aumentando o braço da alavanca, você diminui a sua força de potência. É por isso que o Aristóteles falou, me dê um ponto de apoio que eu moverei o mundo. Aí ele precisava de uma alavanca imensa, né? Então, basicamente, o torque é uma força que faz um objeto girar. É uma força que provoca rotação. Então, como esse torque ele é diretamente proporcional à força e ao braço da alavanca, quanto maior for o braço da alavanca, menor vai ser a força que você tem que aplicar. Aqui é a força de potência, né, ou de resistência, e aqui é o seu torque. Eu falo torque porque o momento de uma força é muito grande para falar. Basicamente, você tem algumas alavancas bem comuns assim no nosso dia a dia. Vamos lá, quem lembra? Objetos que são alavancas. Vamos lá, quem? Só temos 2 alunos hoje, vocês têm que participar. Fala aí, objetos para eu pesquisar aqui, ó. Objetos que são alavancas, que a gente usa no dia a dia. Não, dia a dia. Pinça. Pinça é uma alavanca. Pera aí. O que é pizza, velho? Eu pesquisei pizza, apareceu. O que é isso? Apareceu pica. Sai fora. Pinça, não pica. Ó, a pinça mas vamos aprender a classificar as alavancas. Já? Vamos colocar a pinça aqui. Alicate, alicate também é boa. O que mais? Que, quebra-nós, Esse gostei dessa imagem aqui. Já foi questão do Enem, né? Aprender a classificar uma alavanca. O mais ridículo que se pareça ser, mas tem que saber. Tá. Quebra-nós não é, a gente não come nós, não. Vou colocar um espremedor
de limão. É mais comum, né? Concorda? Quebra-noz é coisa de americano. Sei lá, eu odeio noz. Nem no Natal eu como noz. Vocês comem? Ruim demais. Não, uva passa eu gosto. Sozinha. Não, sozinha ela é boa. No meio da comida é que ela avacalha. Ó, aqui nós temos exemplos de 3 alavancas, tá? Essa alavanca aqui chama interpotente, eu já vou explicar por quê. Interpotente. Essa aqui chama interfixa. E essa aqui chama interresistente. Conseguem, assim, ter uma lógica para esses nomes? Tentar descobrir uma lógica, um padrão para eles? Isso mesmo. O nosso ponto de apoio está no meio. O que mais? Toda alavanca possui 3 coisas: ponto de apoio, força de potência e força de resistência. Toda alavanca tem essas 3 coisas. Por que a pinça é uma alavanca interpotente? Isso mesmo, olha só. O ponto de apoio está aqui no final. O que você quer segurar, o que gera a força de resistência, está no outro final. E onde que você faz a sua força? Está aqui, não está? Ó? A sua força de potência está no meio. Esse tipo de alavanca aqui, ela diminui a força que você faz. Tipo assim, você faz uma força grande, ela deixa a sua força mais delicada para você pegar uma coisa que está lá na ponta. Então, para você quebrar alguma coisa usando uma pinça, vai ser muito mais difícil. Por que você sabe disso? É só você analisar as distâncias. Olha a distância que a sua força de potência está do ponto de apoio. E olha a distância que a força de resistência está do ponto de apoio. Em uma alavanca, sempre aquilo que tiver mais perto do ponto de apoio vai ser maior. Então, você faz uma força grande e o objeto que você está tentando segurar vai receber uma força pequenininha. A pinça serve para você trabalhar com delicadeza. Por isso que ela é uma alavanca interpotente. Ela diminui o módulo da força que você faz. Ela gera para você uma desvantagem mecânica. Agora, já no alicate, não. Olha só, você faz as forças de potência aqui, ó, nas duas extremidades. Olha a distância que a sua força de potência está do ponto de apoio. E aí o objeto que você quer apertar, vamos supor que é um parafuso, alguma coisa aqui, ó, né? Ele vai gerar uma força de resistência, ele vai receber uma força de resistência muito maior. Por quê? Porque na alavanca, aquilo que está mais perto do ponto de apoio sempre vai ser maior. Então, a força de resistência está mais próxima, ela é maior. Você faz uma força pequena e o alicate te dá uma vantagem mecânica. O que está no meio? Ponto de apoio, por isso que ela é interfixa. O que está no meio aqui? Né? O ponto de apoio está numa extremidade, olha só, aqui está o nosso ponto de apoio. Você faz uma força de potência, né, de uma distância bem grande do ponto de apoio. E a força de resistência que o objeto recebe está aqui, ó, né? Ele vai receber uma força
grandona aqui, porque o que está mais perto do ponto de apoio sempre é maior na alavanca. Então, aqui está a distância da força de resistência em relação ao ponto de apoio. Isso gera também uma vantagem mecânica, e é para isso que a gente usa esse negócio, né? Para facilitar espremer alguma coisa, quebrar um nó. Então, também gera uma vantagem mecânica. Ok? Tranquilo? É fácil de entender isso, né? Então, o Enem teve uma questãozinha lá para você classificar se a pinça era uma coisa que diminuía e tal, né? Falava assim, qual das únicas alavancas abaixo, aquela que diminui a força que você faz. Aí era a pinça, porque a pinça é uma alavanca interpotente, que é a única que diminui, né, que te gera uma desvantagem mecânica. O nosso braço também é uma alavanca interpotente. Vocês já viram isso? Alguém já mostrou isso para vocês? O nosso braço, ele é uma alavanca interpotente porque a ideia dele, quer ver, ó, braço, alavanca, vamos ver se aparece aqui, ó. Por quê? Como assim? Porque olha assim, não, aqui tá, pera aí. Depende de como você faz, né? Pera aí, esse aqui não é esse aqui que eu quero, não. Eu quero do bíceps. Aqui, ó. Vamos ver. É, deixa eu ver se eu consigo colorir isso aqui de transparente. Ficou bom. Então, olha só. Como é que funciona isso aqui? Por que o braço é uma alavanca interpotente quando você quer levantar um objeto? Você tem que fazer uma força para cima aqui, por isso que o objeto tem 4 quilos, você tem que fazer uma força aqui de pelo menos 40 newtons, né? Vamos colocar aqui, mas o peso dele está para baixo aqui. Não é a sua mão que levanta o objeto, né? Então, vou colocar aqui 40 newtons. Aí, aqui é o nosso ponto de apoio, ó. Aqui é o cotovelo, é o ponto de apoio. E aqui é a força gerada, deixa eu diminuir essa escala aqui, é a força gerada pelo seu bíceps, quando você quer levantar um objeto. Vou mudar a escala aqui. Então, vamos colocar aqui que isso aqui vale 40 newtons. Aí, vamos pegar um braço de uma pessoa, sei lá, quanto que é a distância do meu bíceps. Eu vou pegar aqui, peraí que eu tenho uma trena aqui. Estava medindo um negócio. Do meu cotovelo até minha mão. Opa! Vou mostrar para vocês aí eu medindo. Do meu cotovelo até minha mão, até a palma da minha mão, tem 33 centímetros, mais ou menos. E onde meu bíceps encaixa do meu cotovelo, tem 6 centímetros, mais ou menos. Tá? Então, vamos colocar aqui. Da ponta do meu cotovelo até a minha mão, alguém pedindo para entrar, pera aí. Oi, Rafa, tudo bem? Da ponta do meu cotovelo até a minha mão, tudo jóia. São 33 centímetros. E o meu bíceps, que é esse músculo aqui, ó, finge que isso aqui é um músculo, ele está somente a 6 centímetros do meu cotovelo. Ou seja, a força de potência que eu vou ter que fazer vezes 6 centímetros tem que ser igual à força de resistência vezes 33 centímetros. A força de potência feita pelo meu bíceps é igual a 40 vezes 33 dividido por 6. Eu faço uma força maior do que 40 newtons para levantar um objeto de 40 newtons com o meu braço. Então, vamos ver quanto que dá isso aqui. 40 vezes 33 dividido por 6. 220 newtons de força que meu bíceps está fazendo para levantar um objeto de 40 newtons. Você fala assim, mas então a evolução é muito burra. Não.
Na verdade, não. Porque você quer esse movimento que você faz com o seu braço, ele tem que ter delicadeza. A nossa mão é o que permitiu a gente evoluir bastante, né? Construir ferramentas e tal. Essa ferramenta do nosso braço, da nossa mão, tem que ser uma alavanca interpotente mesmo, né? O nosso braço é uma alavanca interpotente. Ou seja, existe uma desvantagem mecânica aqui. Entenderam o raciocínio? Beleza, trabalhar com alavancas não é difícil. Vamos colocar, por exemplo, colocar um exemplo. Por que o Arquimedes falou, me dê um ponto de apoio e eu moverei o mundo, né? Tudo bem, vamos pensar assim, que ele conseguisse esse ponto de apoio, né? Mas vamos provar que mesmo que ele tivesse esse ponto de apoio, ele não conseguiria mover o mundo. Aqui está o planeta Terra, tá? Aí o Arquimedes conseguiu um ponto de apoio, né? Pegou uma pedra lá no vácuo, lá, sei lá, apareceu no universo um ponto de apoio, e aí ele conseguiu escorar uma alavanca. Opa, né? E ele vai subir em cima dessa alavanca, porque a maior força que um ser humano consegue fazer, né, para baixo é igual ao peso dela. Porque se fizer uma força maior do que isso, ele se levanta, né? Ele se ergue. Então imagina o Arquimedes aqui, com a barbinha dele, né? E aí ele está em cima dessa alavanca. Só que a Terra possui nada mais, nada menos que uma massa, um peso, né, de 6 vezes 10 a 25 newtons. O Arquimedes possui no máximo, vamos colocar que ele é até bem gordinho, 1000 newtons de peso. Se aqui a Terra tivesse a 1 metro de distância da alavanca, quanto que teria que ser o braço da alavanca para o Arquimedes conseguir levantar a Terra? O que você faz? Você escolhe o ponto de apoio, né? Aqui está o nosso ponto de apoio, e faz o torque de um lado. Torque do lado esquerdo é igual ao torque do lado direito. Então você faz 6 vezes 10 elevado a 25. Torque lembra, né? Torque é igual a força vezes a distância que eu estou do ponto de apoio. Vezes 1 tem que ser igual a x vezes 1000. 1000 é a força que ele faz, vezes x. Então, ele teria que ter um braço de alavanca de 6 vezes 10 elevado a 22 metros. 6 vezes 10 elevado a 22 metros é 10 a 7. 10 a 7 é 10 milhões. É 10 milhões de anos-luz, que teria que ser o tamanho da alavanca do Arquimedes para ele conseguir mover a Terra. Um tiquinho só. Então, mesmo que ele tivesse um ponto de apoio, ele não moveria o mundo. Tamanho necessário do braço da alavanca do Arquimedes. Isso aqui, galera, foi uma questão de vestibular que eu fiz quando eu fiz vestibular. Minha prova de segunda etapa no FMG tinha essa questão. Deixa eu ver se eu acho ela aqui, quer ver? O FMG Arquimedes, questão aberta, vamos ver. 2001. Curioso agora. Foi o ano que eu formei. Provas de segunda etapa. Ah, não, ela acabou, velho. Não tem mais, não. Bom, prova, segunda etapa, UFMG 2001, Física.
Vamos ver se tem. Não, essa aqui é resolução de outra coisa. Ah, essa aqui é fechada. Quer ver? É fechada. As provas da FMG eram muito boas, viu, gente? Pois vocês peguem pra vocês treinarem. Elas eram bem conceituais, bem bacanas. Ah, depois eu vou caçar isso aqui. Ah, era legal, porque falava exatamente isso. Eu fui até bem na prova de segunda etapa. Você nasceu em que ano? Você nasceu em 2002? Foi a Bárbara que falou, Rafaela? Esse povo muito. Então você é de menor ainda, mais novinha da turma lá do Cefete. Que isso? Dois... Hã? Não? Tem. Nossa, que isso? Galera, então o que a gente vai fazer agora? Além de analisar o equilíbrio dos corpos através da força, quando a gente tem um corpo extenso, quando a gente tem um objeto muito grande, não adianta só você falar em somatório das forças iguais a zero. Então a gente fala assim, ó, para corpos extensos, corpos com dimensões consideráveis, além do somatório das forças ser igual a zero, você tem que ter um somatório dos torques iguais a zero. Como assim, Abud? Imagina o seguinte. Imagina que aqui eu tenha uma mesa, alguma coisa assim, e na beiradinha dessa mesa eu apoio, assim, bem na beiradinha, uma régua. Tá? Ela tem bem na beiradinha mesmo. Essa régua, ela vai ter um peso. Esse peso vai ser aplicado no meio desse corpo, porque essa régua vai ser uma régua homogênea. Toda vez que falar que um corpo é homogêneo, você pega o corpo e pega o peso do corpo e coloca no meio. Tá? Então vamos supor que aqui é uma régua de escola normal, é uma régua que tem 30 centímetros de comprimento. Tá? Então ela tem lá as marcações dela e tal, e você colocou ela bem na beiradinha da mesa. E você quer equilibrar essa régua fazendo uma força aqui, ó. Você vai pegar o seu dedo e colocar o seu dedo aqui embaixo da régua, bem na beiradinha dela aqui. Né? Como ela está em contato com a mesa, aparece uma força normal para cima. Então você tem três forças aí. Você tem uma normal para cima, você tem a força que você faz para cima com o seu dedo e você tem o peso da régua. Se você tirar o seu dedo, a régua cai. Correto? Então, nessa situação aqui, você tem que analisar os torques, além de analisar as forças. Porque eu sei o seguinte, eu sei que o somatório das forças tem que dar zero. Isso significa que o que está para cima, que é a força que eu faço, mais a força normal, os dois vetores para cima, tem que ser igual à força-peso. Imagina que essa régua aqui tenha 1 newton de peso, tá? Bem levinha e tal, 1 newton. Não dá para eu descobrir, né, quanto de força eu tenho que fazer, até porque também a força que eu faço está mais longe do ponto de apoio que o próprio peso da régua. O ponto de apoio está aqui, ó. Certo? Como é que eu analiso isso? Vamos lá. Vou abrir a minha câmera aqui para vocês assim, ó. Você vai pegar a sua mão direita e fingir que tem um relógio no seu braço esquerdo. Você vai girar os seus dedos no sentido horário, né? No sentido dos ponteiros do relógio. Braço esquerdo, mão direita. Quando os seus dedos giram no sentido do relógio, o seu polegar fica para baixo, não fica? Então, toda vez que um torque for no sentido horário,
ele vai ser negativo. Se você girar os seus dedos contrário ao sentido do relógio, seu polegar fica para cima. Tem que ser o polegar da mão direita. Então, um torque no sentido anti-horário é positivo. No sentido horário, negativo. Sentido anti-horário, positivo. Certo? Então, vamos lá. Imagina que eu preguei um prego aqui, ó, fixei. Preguei um pregão ali. Espera aí que acho que tem dúvida aqui, né? Você não sabia dessa não, Rafael? Da Bárbara, sabia dessa? Ah, muito mais fácil lembrar, né? Então aqui, ó. Essa força, se eu tivesse pregado um prego aqui, essa força faria a régua girar nesse sentido aqui, ó. Concorda? Essa força faria a régua girar para cima, fingindo que aqui está fixo. Aqui é o nosso ponto de apoio, o ponto de apoio é fixo. Então, isso aqui é um sentido anti-horário de rotação. Ou seja, isso aqui está produzindo um torque positivo. Vamos lembrar de novo, ó. Sentido horário, negativo. Sentido anti-horário, sempre vai ser positivo. Essa força aqui está puxando a régua para baixo. Se ela tivesse fixa aqui com um prego, se aqui fosse uma dobradiça, ela faria a régua girar no sentido horário. Então, ela faz um torque negativo. E a normal eu não preciso nem olhar. Sabe por quê? Porque a normal está exatamente em cima do ponto de apoio. Toda vez que uma força estiver em cima do ponto de apoio, ela não produz torque. O torque produzido pela força normal é zero, porque ela está em cima do ponto de apoio. Torque é força vezes distância. Se a distância é zero, o torque é zero. E aí, como é que eu descubro a força que eu faço? Torque positivo, todos os torques que você assinalou como positivo têm que ser iguais aos torques que você tiver assinalado como negativo. Tá? Então, você faz força vezes 30, que a régua é de 30 centímetros, tem que ser igual ao peso vezes 15. Então, a força que você faz é 15 vezes o peso, que é 1, dividido por 30. Então, a força que você vai fazer é de meio newton. E aí você descobre também que a força normal também vai ter meio newton de valor. Porque se o peso vale 1 e a força que eu faço aqui vale meio, para satisfazer as duas condições de equilíbrio, a minha normal tem que valer meio também. Certo? Todo corpo homogêneo tem o seu centro de massa no meio dele. Centro de massa, o que é isso? Calma. Entenderam esse exemplo que eu dei aqui? Sim? O que é o centro de massa de um corpo? Alguém sabe? Alguém já ouviu falar? Centro de massa, caso caia corpos que não são homogêneos, né, a gente chama de CM, centro de massa. Ele é uma média ponderada. Então, vamos pensar assim, imagina que você tem aqui um objeto que ele não é homogêneo, ele é assim. Não é homogêneo. Onde que vai estar o centro de massa dele? Para você determinar o centro de massa dele, você vai dividir ele em pedacinhos. Quanto mais pedacinhos você dividir, melhor. E você vai escolher um ponto de referência de onde você vai começar a medir. Então, eu vou falar que aqui é o zero. Ó. Aqui é o zero e esse corpo possui um tamanho total L. Tá? Você vai fazer o seguinte.
Aí vamos dividir em pedacinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você vai fazer o seguinte. A massa do pedacinho 1 vezes a posição dele, x1, mais a massa do pedacinho 2 vezes a posição dele, x2, mais, você vai fazer isso até o final, até a massa do pedacinho 14, vezes a posição dele, x14. E aí você divide pela massa total do corpo. Se você fizer isso, você vai achar, porque você está fazendo massa vezes x, massa vezes x, massa vezes x. Se você dividir pela massa, vai sobrar o x, não vai? E aí você vai achar a posição do centro de massa daquele corpo. Para que que... Então, quanto mais pedaços, melhor. Mas o problema geralmente vai te dar. Tá? E você pode fazer o centro de massa não só para corpos assim. Você pode fazer o centro de massa também para o sistema solar. Por que o centro de massa do sistema solar está mais próximo do Sol? Porque lá é onde tem mais massa. Então, vamos supor aqui, quer ver? Ó? Vou dar um exemplo bem esquisito aqui para vocês. Vamos colocar um sistema de referência aqui. Na verdade, não, já sei. Vamos pensar na Terra e na Lua. Ó, aqui está a Terra e aqui está a Lua. A Lua, vou colocar de outra cor, que é ela pequena, menorzinha aqui. Onde que está o centro de massa do sistema Terra-Lua? Para isso a gente vai, né, pensar aqui num eixo X, vou colocar o zero para a Terra aqui, tá? E a Lua eu vou colocar na posição da distância da Lua até a Terra, que eu não sei de cor, vamos ver aqui. Distância Terra-Lua. 380, vamos colocar 380 mil quilômetros, tá? Só para ficar mais fácil. Então, aqui está 380 mil quilômetros. A massa da Terra é 6 vezes 10 a 24 quilogramas. E a massa da Lua é 7,35 vezes 10 a 22 quilogramas. Então, se eu quiser saber o centro de massa desse sistema, o que eu faço? Eu pego a massa da Terra, eu escolhi o zero aqui, tanto faz, tá? A massa da Terra vezes 6 vezes 10 a 24 vezes a posição dela, que é zero, mais a massa da Lua, 7,35 vezes 10 elevado a 22 vezes a posição dela, 380 mil quilômetros, dividido pela soma das massas. A soma das massas, lembrando, né, que 6 vezes 10 a 24, você não pode somar com 7 vezes 10 a 22. Você tem que andar com a casa uma, duas, vai ficar 0,07 vezes 10 a 24. Então, a soma das massas é 6,07 vezes 10 a 24 quilogramas. É isso que eu vou dividir. 6,07 vezes 10 a 24. Então, você vai achar onde está o centro de massa da Terra e da Lua. É lógico que isso aqui dá zero, né? Essa primeira multiplicação minha dá zero. Aqui vai ser 7,35 vezes 380 mil. 2,8 vezes 10 a 6, vezes 10 a 22, dividido por 6,07 vezes 10 a 24. Então, o centro de massa do sistema Terra-Lua está basicamente onde? Tá vendo? Dá 10 a 28 em cima,
e 6,07 vezes 10 a 24 embaixo. O centro de massa da Terra e da Lua, em questão de 2,8 dividido por 6, 2,8 dividido por 6,07, 0,46. 0,46 vezes 10 a 4 quilômetros, ou 4,6 vezes 10 a 3 quilômetros. O centro de massa do sistema Terra-Lua está a 4.600 quilômetros do centro da Terra. Ainda está dentro da Terra. O centro de massa da Terra e do sistema Terra-Lua está mais ou menos aqui, ó. Porque o raio da Terra é de 6.400 quilômetros. Aqui deu 4.600 quilômetros. Então, o centro de massa da Terra e da Lua ainda está dentro da Terra. Olha que bacana. Mas não é o centro da Terra. Entenderam como é que faz a conta? Mas, na maioria das vezes, e é no centro de massa que você colocaria o peso do sistema Terra-Lua. Tá? O peso é sempre aplicado em cima do centro de massa. Ok? Agora, se um objeto é homogêneo, o centro de massa está no meio dele. É mais fácil ainda. Alguma dúvida aí? Então, vamos partir para os exercícios. Vamos ver se está tranquilo mesmo. Quer ver? Vocês baixaram aí? Eu não sei se eu coloquei já. Acho que eu esqueci de mandar para vocês, mas peraí. Mandei não, né? Deixa eu mandar aqui, pegar aqui para vocês, peraí. Salinha extensiva. Ah, não, mas estou no lugar errado também. Cadê? Não, esse aqui é o de casa, eu quero o de sala. Então, esse aqui é a nossa aula 25, né? Esqueci de colocar aqui. Aula 25. Então tá aí para vocês aí. E já vou colocar lá no Drive também as atividades aqui. Abre aí para mim, por favor, e já vamos olhando. Abriu? Espera aí, só colocar aqui para vocês também no... Eu esqueci de colocar. No Drive o para casa. Então, material, aula 25. Pode tentando fazer a 1 aí, Bárbara.
E tem o exercício de casa aí que está chegando agora para vocês. Baixou aí todo mundo? Então, beleza. Tá tentando fazer já? Deixa eu abrir. Mais ou menos igual aquele que eu fiz para vocês, né? Vou dar uns 4 minutinhos pra vocês tentarem fazer. E aí, deu tempo já? Acertaram? Vamos ver, né? Olha só, se a gente considera aqui o eixo de rotação, a força do cotovelo não gera torque. A força do bíceps, ela está sendo feita a uma distância de 4 centímetros e ela faz o braço girar nesse sentido, né? Só você olhar o sentido da setinha. Aí você pensa aqui, sentido anti-horário, então torque positivo. O peso do antebraço faz o negócio girar para cá, sentido horário, negativo, e o peso da bolinha, idem, mesma coisa, torque negativo. Então você faz o torque positivo, tem que ser igual à soma dos torques negativos. Quem faz o torque positivo é a força do antebraço, vezes uma distância de 4 centímetros. Se tiver tudo em centímetros, galera, pode usar, você não pode misturar. É igual ao peso do antebraço, cadê? Se o peso do antebraço é de 20 newtons e ele está sendo feito a 16 centímetros,
mais o peso P, 50 newtons, que está sendo feito a 36 centímetros. Então, 4 vezes a força do bíceps é igual a 320 mais 1.800, né? Então, 4 vezes a força do bíceps é igual a 2.120. A força que o bíceps faz é 2.120 sobre 4. 21 por 4 é 5, sobra 1. 12 por 4 é 3, sobra 0, 0 escorrega, 530 newtons. Acharam isso também? Bom, ué. Se tiver tudo em centímetros, não tem problema não. Pode fazer tudo em centímetros. Certo? Então, vamos agora para o exercício 2. Vou colocar aqui, vocês podem tentar, 4 minutinhos para vocês tentarem fazer aí também. E aí, deu tempo já, 4 minutos. Resolveram?
Tem só esse lancezinho aqui, né, dos 50 centímetros aqui, né, meio metro. E aí você vai pensar, como o ponto de apoio está no meio, você nem precisa ficar analisando se é positivo ou negativo. Se o ponto de apoio estiver no meio, você faz o torque da esquerda é igual ao torque da direita. Então você faz F1 vezes 2, porque o ponto de apoio está no ponto médio, é igual a F1 vezes 2, né, igual a F2 vezes 1,5. Então faz F2 vezes 1,5 é igual a F1, que vale 150, vezes 2. Então, F2 vai ser 300 sobre 1,5 é igual a 200 newtons. Acertaram essa, né? Sim? Beleza. Então, agora quero ver se vocês vão acertar a próxima. A próxima é desafio mesmo. Essa é mais fácil, né? Agora essa aqui é cabulosa, tá? Dá para fazer. Vou dar uma dica. Preste atenção nos corpos em si, a terceira, tá? Tem uma pegadinha aí nos corpos. E aí? E aí? Uhum.
Lembraram de fazer isso aí que eu fiz na tela? Então, beleza. Então, aí vai dar certinho. Agora falta só a peso da viga, né? Que é o mais difícil de achar aqui. Vamos colocar aqui. Então, vamos lá, gente, ó. A viga toda tem 100 centímetros, então o peso dela vai ser colocado no meio dela, a 50 centímetros da extremidade da esquerda, por exemplo, e 50 centímetros da extremidade da direita. Como o ponto de apoio está localizado a 44 centímetros do ponto da direita, o peso está a 6 centímetros do ponto de apoio. O peso do X é colocado no meio dele. Ele tem 8 centímetros, então isso vai deixar 4 centímetros para cá e 44 centímetros, e 40 centímetros para a esquerda. O peso do Y é colocado no meio dele, como ele tem 20 centímetros ao todo, o peso é colocado a 10 centímetros da extremidade da esquerda, deixando 46 centímetros até o ponto de apoio. Ok? Agora se analisa os torques. Esse peso tenta fazer girar para cá. Não precisa, o ponto de apoio está mais ou menos no meio, né? Então a gente pode pegar torques da esquerda, são iguais aos torques da direita. Você faz PY vezes 46 mais PZ vezes 6 é igual a PX vezes 40. Só substituir valores. O PY é 20. Então, 20 vezes 46 mais a barra, que é 10 vezes 6, é igual a 40 px. Então, 20 vezes 46 é 920, mais 60 é igual a 40 px. 980 é igual a 40 px. Então, o px vai ser 24,5 newtons. Acertaram? Como assim? E deu na mesma? Ah, tá. É, lembra que a física é a ciência do desenho. Se você não desenha, você erra. Tem que desenhar mesmo. Não adianta você só bater o olho e falar assim, eu vou fazer aqui só tentando. Não vai dar certo. Não vai dar certo mesmo. Vamos pegar uma mais interessante aqui, deixa eu ver. Quem que entrando agora? A Rafaela deve ter caído. Caiu aí, Rafa?
Vamos pegar a 6 para tentar fazer. Pode ir tentando aí. Já já eu coloco ela na tela aqui. Essa tem 2 pontos de apoio, então vamos ver como é que se faz aí. Tem que desenhar. E aí, resolveram? É sério? Olha só. Aqui eu desenhei as forças e as distâncias. Nós temos 2 pontos de apoio, então eu vou ter uma normal para cima aqui nesse pontinho, não vou desenhar aqui para não bagunçar muito meu desenho, mas essa normal, que é a normal feita na parte A, eu vou chamar de NA, e aqui eu vou ter uma normal, que é a normal NB.
como que eu resolvo esse tipo de problema? Eu tenho que, obrigatoriamente, analisar separadamente um ponto de apoio de cada vez. Então, você escolhe. Primeiro, eu vou fingir, então, que esse ponto de apoio aqui não existe. Ó. Eu vou fingir que ele nem está aqui. Aí eu analiso todo o problema. Depois, eu faço a mesma coisa o ponto de apoio de lá. Finjo que ele não existe e analiso o problema. Então, vamos começar fingindo que esse ponto de apoio aqui, a parte B, não existe. Tá? Aí eu vou ter 3 torques para baixo, né? Essa força faz um torque para cá, essa força para cá e essa força para cá. Esses 3 torques são no sentido horário, são negativos. E como eu não tenho esse ponto de apoio aqui, eu estou imaginando que ele não existe, a normal B faz um torque para cima, um torque positivo ali, que é um torque no sentido anti-horário. Ok? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, até diminuir isso aqui, que eu não preciso de tudo de tamanho não, porque eu ia desenhar em cima ali, mas ia ficar muito pior. Espera aí. Cada um tem razões. Então, aqui. Então, a primeira coisa que eu estou fazendo é fingindo que o ponto B nem existe. Então, a normal, eu estou jogando o treco lá para cima. Aí eu faço torques negativos iguais ao torque positivo. Quem faz negativo? 10 vezes 0,1 mais 5 vezes 0,2, que é a distância dele ao ponto de apoio, mais 15 vezes 0,8. Porque eu vou pegar a distância dele até o ponto de apoio. Se ele está a 0,2 ali, ele está a 0,8 de cá. Certo? Isso tem que ser igual a normal B vezes 1, que é a distância total que ela está lá do ponto de apoio. Então, você já descobriu quanto que vale a normal 1. A normal 1 vale 10, é 0,1, né? Então, a normal 1 vale 1, mais 5 vezes 2, 1, mais 15 vezes 0,8, 12. Então, a normal B vale 14 newtons. Fiz alguma conta errada, me ajuda aí. Tem peso da barra ou não? Espera aí. Tem não? Ah, foi aí que eu errei, então. Eu achei que ele estava... Então, é 0,2 do conjunto 1. Isso, então ele está a 0,3, isso mesmo, do conjunto A. Então, aqui é 1,5 em vez de 1. Então, mas espera aí, né? 1,5. Mesmo assim, está dando 14,5. Ainda tem alguma coisa errada aí, Henrique. Então, onde que eu errei? 10 vezes 1. É 15,5, mas eu errei em algum lugar. Cadê a parte C? Tem peso? Espera aí, 3 partes verticais e uma horizontal. A parte C de... Ah, tem peso também, por isso que eu... Ah, então eu errei. Eu esqueci aqui, ó. Então, nós temos um peso C, que é aplicado no meio, de 10 newtons. Então, aqui ainda existe, né? Isso mesmo, esqueci desse peso C. Então, existe ainda o peso C, que é 10 vezes meio. Então, isso tudo aqui é igual a normal B vezes 1. Então, 10 vezes 1, 5 vezes 3, 12 mais... mas aí vai dar muito mais, vai não? Então, você esqueceu alguma coisa aí, Henrique. Ó. A normal B vai ser
12, 17, 19,5. O que você esqueceu aí? Ah, tá. Aí você faz a mesma coisa agora, só que para o A. Você vai fazer a mesma coisa, calculando, fingindo que é o ponto A, que essa extremidade A não existe. Aí você vai fazer a normal A vezes 1 tem que ser igual a... Né? Agora você tem que olhar tudo em relação ao ponto B, como se o ponto B tivesse fixo e o A não existisse. Então você vai pegar aqui, esse 10, ele está a 0,9 do ponto B, mais esse 5, ele está a 0,7 do ponto B, né? 0,3 aqui do ponto A, então 0,7 do ponto B. O peso da barra continua estando a 50 centímetros. E o 15, ele está a 0,2 do ponto B. Então, a normal A vai ser 10 vezes 0,9 é 9, mais 5 vezes 0,7 é 3,5, mais 5, mais 3. Então, a normal A é 8 mais 3,5 é 11,5, mais 9 é 20,5 newtons. Letrinha A. Né? Então, você tem que fazer duas vezes, uma para cada ponto de apoio. Se tiver 3 pontos de apoio, você tem que fazer 3 vezes, uma para cada ponto de apoio. Geralmente são 2 já são suficientes, né, para a gente fechar isso aí. Tranquilo? Você tem que fazer um de cada vez, infelizmente. É. Alguma dúvida, pessoal, com relação a essa matéria? Ou vocês pegaram a manha aí? E vocês, meninas? Isso, tentar fazer os outros e pode mandar as dúvidas para mim depois, tá bom? Beleza? Tem exercício no Classroom, uma lista nova, e tem essa lista agora também para vocês terminarem de fazer ela, ok? Então falou para vocês, gente. Até semana que vem, até mais. Falou. Tchauzinho.